Acho que teve alguma coisa no exterior. Ele teve ele, Narciso, venceu um festival de dança, né? Esse festival concorria rústico, né? Para você ter ideia, que era assim, o ápice da história da dança. Eu acho que até hoje os russos dominam esse lado, não? Mas ele dançou, inclusive, com russos e teve uma aceitação maravilhosa entre eles pela qualidade, pela leveza e pela sensibilidade e consciência de arte que teve o José Leão, né? Ele foi uma personalidade notória no mundo da dança e enquanto cidadão. Ele tinha um trabalho social muito sério. Que trabalho social é esse? Ele era o tipo de artista que a sapatilha que ele usava para dançar, por exemplo, no Teatro Municipal ou em grandes eventos, ele usava para dançar na favela, para ensinar a criança da favela a dançar. Ele tinha essa... Ele tinha essa preocupação em levar a dança para o presídio, para a favela, né? Enfim, mas ele ensinava as crianças? Ele ensinava. Ele tinha uma escola de dança, a escola de bailado José Leão. Ele dava aula na prefeitura, fundou o balé da Folha de São Paulo. E ele tinha os projetos dele. De tempo em tempo ele ia para penitenciário, ou ia para a favela, organizava, né, junto com outros artistas de época, e ia ensinar a molecada da favela e dançava no barro com a sapatilha nova, sem problema nenhum, valorizando isso e reconhecendo o valor da arte. Qual foi uma premiação que ele teve, assim, de muita notoriedade? Nós temos troféu nesse acervo que ele ganhou de participação em dança da Inglaterra, por exemplo, né? Os melhores festivais de dança no Brasil, ele foi sempre assim, esteve sempre entre os 3 primeiros premiados. A premiação do José Leão compõe um acervo só de troféus de pelo menos 50. Que nem a gente tem, vamos dizer, guardado as devidas proporções, a gente tem o Oscar. Tinha o Roquete Pinto antigamente, o prêmio Roquete Pinto. Uhum. Ele ganhou alguma coisa desse jeito ou não? Ele ganhou, assim, sempre dentro da área da dança, né? Tinha o troféu Maria Oloneuva, né? Que era um dos troféus mais assim, cobiçados, né? Ele tem, assim, várias premiações desse troféu, como o primeiro bailarino, primeira coreografia, enfim. Sei. Você acha que ele não teve um reconhecimento na cidade de Assis, como ele deveria ter sido reconhecido, não? Eu acho que talvez ele mesmo, assim, pela história dele, eu não conheci o José Leão, eu fiz um estudo sobre a vida do José Leão através da imprensa. Ele tem um material de 30 anos de imprensa que ele viveu intensamente, né? Então, o trabalho que eu fiz sobre a vida dele, além dos documentos, de registro de cartas, diários, né? Eu fiz esse perfil através da imprensa. A sensação que eu tenho é de que ele mesmo, havia um recuo dele com relação a Assis. Certamente deve ter sofrido na época algum tipo de preconceito, porque imagina um menino de 15, 14 anos que queria um dançarino. Ele começou como sapateador, assim, os depoimentos dele é que, assim, que o Fred Astaire era o ídolo dele. Então, talvez o fato dele ter saído de Assis, ter ingressado numa escola e passar a conviver com pessoas no mundo da dança, acabou meio que até desvirtuando a primeira tendência dele. Talvez como sapateador ele acabou se tornando o maior bailarino do Brasil, né? Ele tem no currículo dele coisas assim: o José Leão inaugurou a TV a cores no Brasil. Ele, num espetáculo dele, né, ele apresentado um espetáculo do José Leão, essa é a abertura da TV em cores no Brasil.
Para você ter uma ideia da grandiosidade do valor que ele tinha para esse acervo, esses documentos, fotos, troféus, quem que forneceu isso para vocês? Então, depois da morte dele, foi o irmão dele, o seu João Leão. Em 96, eu estava fazendo o trabalho, esse estudo da vida dele pela imprensa. Resolvi montar uma exposição, fizemos uma campanha muito forte para a recuperação do acervo dele, que estava um pouco abandonado. Temos da família o documento pessoal, a identidade, o passaporte, enfim, em 96. Isso está no museu. Ele era um cara assim, extremamente organizado, ele tem álbuns assim, de quando ele era bebê até as últimas fotos, né? Pouco antes da morte dele, tudo isso está numa sala, a Sala José Leão, é uma sala muito chique, que a gente tem sempre um olhar muito carinhoso para ele. Ele nasceu em que ano? Você tem ideia? Ele nasceu em 29, né? E em maio de 29, inclusive agora em maio tem o encontro de dança José Leão, né? Que é organizado pela FAC. E, na época, a gente deixa em evidência esse acervo todo, né? Inclusive contando a trajetória que ele viveu na imprensa, na grande imprensa. E ele faleceu em abril de 83, em São Paulo. Ele morreu dançando, ele estava ensaiando a peça Guarani. Ele deu um salto, caiu no palco e teve um infarto, estava fulminante e acabou morrendo. Ele foi enterrado assim. Ele veio para cá, o corpo está enterrado aqui. Sim. E você tem o nome de das principais obras de José Leão? Tem, ele fez várias, assim, esses clássicos da dança, sabe? O Cisne Negro, Guarani, Narciso, enfim, ele tem uma... Né, a principal peça dele, qual foi? Narciso? Eu acho que foi Narciso que foi o que talvez tenha dado aquele o impulso para ele acreditar, né? Porque a gente observa assim em diários uma época assim difícil para ele no início, que ele estava em São Paulo tentando e de repente existe vários. Ele tem uma coleção de 7 diários maravilhosos. Agenda telefônica, está tudo no museu. Você tem alguma curiosidade do diário dele ou não? Tem um diário que foi o dia que ele fez 17 anos. Ele teve uma festa na casa dele, aqui em Assis, e daí ele conta nesse diário, ele abre o diário, ele ganhou de aniversário esse diário, e aí ele conta que ele está feliz e triste ao mesmo tempo. Está feliz porque ele vai realizar o sonho dele, que é sair de Assis. Mas ao mesmo tempo ele está triste porque ele vai deixar pessoas que ele não sabe se suportaria viver distante, né? É um depoimento muito intenso para um garoto de 17 anos, né? Muito marcante. E quando aí ele tem uma sequência de depoimentos que dá um salto. Daquele primeiro, ele conta que ele estava no escritório do pai dele, que ele estava naquele momento escrevendo no escritório do pai dele, que ele ia dar um tempinho para levar uma amiga embora, mas que ele retorna para encontrar com o diário um tempo depois. Esse tempo depois, passa-se ele já está em São Paulo, aí ele já começa a escrever a trajetória dele em São Paulo. Ele começou o diário dele no dia do aniversário? No dia do aniversário dele, 17 anos. Deve ter sido em 46, você nasceu em 29. Ele saiu, ele foi para São Paulo nesse ano de 46, e ele ganha o prêmio com o Narciso em 55. Né? Então ele tem ainda um tempo de luta, de batalha. Se existe esse diário, você deve ter lido os diários. Ah, com certeza. Ali assim eu devorei os diários do José Leão. Quando ele foi para São Paulo em 46, não sei, não interessa o mês, maio, julho.
qual a dificuldade que ele encontrou em São Paulo? Ele já foi direto para uma escola de bailarino, uma escola de dança ou não? Não, ele conta a trajetória que ele está numa escola, numa boa escola, que é uma escola uma escola mista, né, para meninos e meninas, e que ele acha, tá acreditando que tudo vai dar certo na vida dele, né? E aí tem alguns saltos, né, que vão dando, aí ele fala, estou na escola da prefeitura, de dança da prefeitura, conheci fulano de tal, e ao longo do tempo, nos diários vai aparecendo nomes de, por exemplo, da Toshiko Kobayashi, Marilene Ansaldi, que eram figuras partes dele, justamente, nomes assim, que era a ponta da dança, na época, a dona Toshiko Kobayashi, está aí até hoje, a Marilene Ansaldi, enfim, tem mulheres fortíssimos na dança que fizeram parte da vida do Joselião intimamente. Qual a repercussão que tem Joselião, como ele é lembrado ainda hoje? Existe algum trabalho, alguém comenta alguma coisa dele, por exemplo, no âmbito nacional? Olha, Cunha, eu assim, não perco a oportunidade de falar não só do Joselião, mas de Assis, por onde eu ando. Eu saio por São Paulo, para qualquer lugar que eu vá, eu estou sempre preocupada em levar o nome da história de Assis, porque eu acho que Assis tem uma tendência cultural muito forte, tem uma tendência de memória muito forte, pessoas muito fortes. Eu penso, por exemplo, tem um meio que ele é muito conhecido. Eu participo do corpo de jurado da Liga das Escolas de Samba em São Paulo. Todo ano a gente vai para lá, convive com 150 pessoas. Você dá aquelas notas baixas, não? Não. Nossas notas são tudo redondinhas. Pois é, e nesses encontros a gente convive com pessoas dos mais variados tipos dentro da arte, né? De artistas famosos, aquele que está por trás, que está no camarim, enfim. E o Joselião é assim, uma unanimidade dentro da arte, esse pessoal que viveu esse período, saber quem é o Joselião e valorizar o Joselião enquanto artista e enquanto gente, enquanto figura humana, assim, ele deve ser um cara muito digno, né? Eu fiz uma pergunta, você não me respondeu. Oi. Se é feito algum trabalho a nível nacional? Não essa. Você falou agora que ele é muito valorizado no meio artístico nacional. Ele foi pouco valorizado em si? Então, voltando lá, essa questão do valor, eu acho que ele foi, sim, pouco valorizado, na minha opinião, né? Eu acho que o Joselião, pela figura que ele foi, sem dúvida. E tem sempre aquela história que santo de casa não faz milagre. Eu luto e fico regaço a manga para que ele venha a fazer milagre, né? Eu sou, assim, do cordão da resistência, né? Então, eu acho que ele não teve o devido valor em Assis. Isso ele próprio declara, mas e isso que eu acho que houve um recuo da parte dele também. Ele não foi a figura que insistiu em Assis. Né? Então tem esse lado também, né, Cunha? Porque tem artista que vem, cria uma resistência e batalha e finca o pé ali, sai e volta, né? Eu estou falando isso assim, é uma coisa que eu vivo isso. Eu estou ao lado do André, tem 23 anos e conheço a resistência. E você fala coisas interessantes, o tempo passa rápido, a gente tem que deixar esse bloco. Acabou? Não, nós temos mais um bloco. Então a tá gente bom. volta daqui a pouco. Fazendo um seguro dos seus bens é essencial hoje em dia. Mais essencial ainda é escolher a corretora de seguros certa. Na Francunha Corretora de Seguros, você faz o seguro do seu carro, casa, empresa e de vida com a certeza de estar fazendo melhor. Atendimento personalizado e boas opções você encontra na Francunha, Rua Sebastião Leite do Canto, 143. Telefones 322-1976 e 323-4777. Você se
preocupa de Assis. Vocês, qual um evento que vocês têm lá, que hoje ela não fica fixo no Centro Cultural, né? Essa cidade cigana. O que é essa cidade cigana? É o pessoal que fica ali perto do Tunicão lá? O que é o projeto Cidade Cigana? Ela é um projeto que nós montamos para expor organizamos uma exposição chamada Assis, uma viagem ao passado. São 40 painéis, reproduções fotográficas, que representam Assis mais ou menos entre 1917 a 1960. Eu entendo que a história ela não deve ficar presa na parede do Centro Cultural, porque a gente não atingiríamos o público merecido. Tanto o público merece ver essa exposição, quanto essa exposição merece ser vista por um grande público. Certo. Ela conta a história da cidade, de vários pontos, né, da cidade, hoje o Colégio P. Já foi assistência social nesse prédio. Aí a Avenida Rui Barbosa, na altura da Relojoaria Portuguesa, olha, está ainda em terra. Então, e essa cidade cigana foi isso. Então, o que a gente faz? A gente leva para instituições e para as escolas esse material, nós vamos lá, tem uma estrutura, monta, por exemplo, no Lourdes Pereira, hoje ela fica por um período de 10 dias, a gente desmonta lá e já leva para uma outra escola, então ela fica ciganeando aí, né? Isso a gente está tendo um retorno maravilhoso, porque está alcançando um número muito grande e que, sem dúvida nenhuma, você vira a sua cara para a memória e você dá de cara com uma coisa muito boa. Você dá de cara com a cidadania, com a dignidade, entendeu? Eu acho que memória ela tem que ser... Essa é a Avenida Rio Barbosa, nas proximidades da prefeitura. Da catedral. Da catedral. Da prefeitura está para cá. No sentido da prefeitura. Sim. Tem ali também o prédio, logo atrás da catedral, em madeira ainda, que foi a primeira escola de Assis, onde deu aula ali a dona Judite Garcês. Que foi seria a primeira... na Sebastião da Silva Leite. Onde é hoje aquele predinho Centro Pastoral. O Centro Pastoral. E vocês têm a intenção de levar além das escolas isso aí? A proposta está aberta e nós estamos abertos para expor, inclusive, em empresas, clubes, sabe, desde que haja interesse por parte dessas instituições, a exposição está aberta e eu acho que isso é um bem do povo, né? Então não tem restrição nenhuma. É muito interessante, muito saudável a gente conhecer a história da nossa cidade. Cândido Mota, Tarumã, com um N ali no final, Cândido Mota, tem uma sequência que mostra o transporte. Isso aí o nome que se dava a esse ônibus era... Jardineira? Não é Jardineira. A Jardineira era aberta, né? Ainda a Jardineira, isso aí. A Jardineira era aberta, ela não tinha portas, né? Parecia um vagãozinho de trem, né? Exatamente. Acho que esse modo. Então, os bondes, era o estilo dos bondes, só que era uma coisa bem mais rústica, bem mais... Você que teve essa ideia da Assis Cigana? Foi. Quando eu entrei no museu, estava muito separado. Tinha alguns quadros num lugar, num outro lugar. Eu falei, meu Deus do céu, como isso fica fragmentado assim? Peraí, vamos juntar tudo isso e ver o que é isso primeiro, né? Juntei, recolhi todo esse material, coloquei junto numa sequência. Para isso tem uma sequência, tem 3, 4 fotos da catedral em épocas diferentes. Tem algumas fotos que retratam transporte de época, Avenida Rui Barbosa em várias fases, né? E personalidades, enfim. Eu falei, isso precisa ter um rumo. Que rumo dá isso? Né? E eu já tinha intenção em trabalhar com a comunidade, abrir para a comunidade e ir até a comunidade, porque eu acho que às vezes você tem que chegar à comunidade. Não adianta você abrir a porta do museu, que ele não vem. Você às vezes precisa levar para ele criar
Ah, Se o Maomé não vê a montanha... Vamos até lá. Foi isso que eu fiz com essa cidade, com esse projeto, através desse projeto Cidade Cigana. Você recebe muita doação de acervo, muitas fotos ou peças de museu ou que possam servir para enriquecer a história de Assis? Não muito. Não é uma coisa assim, assim que não é todo dia que aparece alguém querendo doar. Alguém te deu alguma coisa ultimamente? Deu. Deu para o museu. Não, você é o museu hoje. Eu não. Não, posso até ser. Não é que você vê, você representa. Sim, não posso até ser, mas eu sou da opinião que museu não é coisa velha, museu é interação. Tá aí, esse acervo é do seu José. José dos Santos. Do seu José dos Santos. Conhecido como Zu. Isso mesmo. Esse é um material que é uma doação recente, né? O seu José participou de uma guerra entre Israel e Egito, né, no início da década de 60, num contingente de 1.800 homens, mandado pela ONU do Brasil, ele era um desses homens. Ele saiu de lá direto para Assis e voltou para Assis, se casou logo depois, tal, e ele documentou essa época, guardou as fardas, medalhas, a boina e uma coleção de fotografias impressionantes. Muita coisa. Ele tem desde a partida dele do Rio de Janeiro, passando por Portugal, pelo Canal de Suez, e todo o tempo que ele ficou ali na divisa. E essa operação que ele foi designado para lá, era justamente a guarda do Canal de Suez, né? Foi chamada Guerra de 6 Dias, né? Eles saíram de lá na noite que o Egito atacou Israel e foi arrebatado em 6 dias, né? Teve armamento que nem chegou a ser usado do outro lado, que não deu nem tempo. Eles simplesmente ganharam a guerra em 6 dias, ficou conhecido como a guerra, historicamente, como a Guerra de 6 Dias. Isso é uma coleção de cartões que ele deixou também riquíssimas, que retrata, e super organizado o acervo dele, em álbuns, né? Agora a gente está catalogando isso, ele vai até o Centro Cultural de tempo em tempo para fazer o reconhecimento das fotos, tal, para a gente mostrar isso, expor. Para catalogar. Para catalogar e deixar para quem é um material que interessante para pesquisa, para, né, enfim. Marisa, você acha que o povo brasileiro, de uma maneira geral, ele não liga para a história? Eu acho que o povo brasileiro não sabe o que é história, em geral. Não, ele não liga para a história. Então, às vezes, ele até pensa que liga, sabe? Eu converso muito com pessoas de vários níveis e ele, às vezes, até pensa que liga. Mas ele não sabe o que é história e acaba não tendo muito, perdendo o senso do que é história e fecha num mundo muito pequeno e deixa a história engavetada. Eu acho que a nossa história é engavetada, né? E é justamente isso que eu estou fazendo. Eu estou abrindo e jogando a chave fora e vamos deixar aberto, né? Porque a memória e a história é para isso. Eu acho que, eu não sei, o brasileiro, como você diz, ele não tem o costume de preservar essa história. Você está tentando o resgate da história de Assis. Você faria algum apelo aos nossos telespectadores? Ou à população de Assis, de uma maneira geral? Eu penso assim, que as pessoas, às vezes, elas guardam um documento, porque não é só... Assim, as pessoas têm o hábito de oferecer o ferro, de passar roupa de brasa, panela de ferro. Isso é importante também, né? E ela se esquece que ela tem uma foto, que ela tem um documento que pode completar uma história, que às vezes é justamente aquela foto que está guardada lá no fundo da gaveta, é o documento que está guardado lá dentro do armário que vai completar aquela história. Eu acho que isso vale a pena olhar e procurar a gente. Então, mas as pessoas acham, não, eu vou doar isso aqui, eu vou ficar sem os documentos. Vamos supor, se alguém levar lá, você tira uma cópia e devolve? Sim, pode acontecer, pode ser. Justamente para engrandecer mais. Pode ser, porque tem pessoas que não querem
que não querem desfazer, se né? desfazer. Eu mesma sou super apegada e acabo criando um museu dentro da minha casa. Fazer Eu morro de concorrência, dó. né? Às vezes eu olho uma coisa e falo, vou doar isso aí. A gente tem uma coleção de discos de vinil, que é uma coisa assim, louca. Mas eu morro de dó. Assim, eu falo, não, deixa que, né? Mas nada contra emprestar, nada contra expor isso. E até pessoas que têm a coleção particular em casa, por que não usar o nosso espaço para expor? Já fosse durante um mês, a gente faz um evento. Para conhecimento. Né? Para conhecimento. A gente divulga isso, olha, esse é o acervo do seu João, da dona Francisca. Então, eu acho que isso é muito legal. É uma possibilidade, né? Então, você começa a falar coisas interessantes, o tempo passa rapidamente, nós estamos no final. Você queria fazer mais alguma colocação? Eu quero convidar, fazer um convite. Isso, convite. O público para 2 eventos importantíssimos. Um evento é uma exposição da Chiquinha Gonzaga, que está aí, uma trilha sonora, uma trilha cenária. Muito boa. Na quarta-feira, dia 20, a exposição se encerra no dia 22, na quarta, dia 20, fica aberta à noite com música ao vivo, apresentada pelo André Mello e o Clube do Choro de Assis, com um repertório de época, incluindo o repertório da Chiquinha Gonzaga. Vale a pena conferir, maravilhoso. Quarta-feira. E está no Centro Cultural Às Dona 20 Pinta. horas, no Centro Cultural No Dona Centro Cultural Dona Pinta, no piso superior. Uma outra coisa é que na Concha Acústica, no sábado agora, a partir das 20 horas, tem a apresentação do Sábado, Alto dia do Boi. 17. Sábado, dia 17. Né? Tem a apresentação do Alto do Boi. 16? É de 16, é o sábado próximo agora. A partir das 20 horas, vale a pena, é uma peça muito, muito legal. Atrizes, assim, atores maravilhosos. Ela está concorrendo ao mapa cultural e está fortíssima dentro do mapa cultural. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui é o seguinte. Quando a gente trata de fundação, fala, mas é da fundação, eu tenho o maior orgulho, assim, e estou tendo o maior prazer em estar dentro da Fundação Vivência de Cultura. Acredito na equipe, acho que é uma equipe que está arregaçando a manga e trabalhando e respeitando a arte, a cultura, levando a sério a cultura, isso é muito legal. Eu acho que a gente conta com uma administração muito sensível também, que a gente deu sorte de pegar uma administração que tem sensibilidade para a arte. Eu acho que o prefeito é uma figura muito sensível à arte, participa, prestigia. Eu acho que isso é muito bom. Isso fortalece o nosso trabalho, dá uma segurança para a gente deslanchar, né? Porque acaba destruturando, né, a gente para isso. Eu gostaria de agradecer esses espaços, a imprensa cisense tem me dado também a maior força, maior respeito pelo trabalho da gente. Eu acho muito legal. Então, esse tipo de parceria que leva a coisa adiante. Agradeço a você, o público em geral, e isso aí. Marisa, eu é que agradeço a sua participação, que você enriqueceu o nosso programa, engrandeceu o nosso programa. Que bom. E evidente que eu gostaria que você voltasse mais vezes, ou pelo menos mais uma vez, para que a gente mostrasse mais sobre a história de Assis. Fiquei com prazer, assim, precisando. E também vamos para o museu, vamos visitar a Sala Dona Pimpa, a Sala José Leão, vamos ver o que tem lá, o público em geral. Vamos para o convite está feito. Centro Cultural Dona Pimpa, Rua Luiz Pisa, número 19. O convite está feito, o telespectador que nos prestigie, nos acompanhe e nos faz companhia toda quinta-feira. E também quando apresentamos a reprise desse programa. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Do nosso pai. Vander Wildner deixou sua banda de origem para investir novamente na carreira solo. Seu novo show, La Canción Inesperada, estreia a temporada no Rio Grande do Sul agora em julho. Para as
Custou até mostrar o Chico. Ai, meu Deus do céu. Que absurdo. Tem uns nomes gozados para menstruação que até não se usa mais. Por exemplo, paquete. Vocês já ouviram falar essa expressão paquete? Não? Quem já ouviu a expressão paquete? Quem sabe o que é?